Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos começar a nossa primeira aula do ano, de uma longa jornada que, se Deus quiser, será exitosa. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a consideração e a confiança. Tentarei corresponder da melhor forma possível. A primeira aula nossa, nós vamos falar sobre as servidões mais elementares que caem no concurso, que são as servidões apresentar e justificar. Aí você me chama de nível de desempenho, compreensão. Tudo bem, é apresentar ou justificar. Pode haver outros verbos nesse nível de desempenho, mas nos últimos anos eles não têm aparecido nas provas. Então, nós vamos verificar esses dois que têm caído sempre. E se por acaso numa FOG vier algum verbo que surpreenda, a gente retoma a análise posterior. Tá? Mas a princípio vamos ficar só nesses dois, é o que tem acontecido nos últimos anos, há muito tempo. Então, nessa primeira aula, no nível de desempenho compreensão, servidões apresentar e justificar, nós seguiremos esse sumário, veremos como modos de fazer a interpretação. Eu confesso que eu vou propor algo diferente, um pouco diferente da PubMétodo, o que é sempre um risco você contrariar o que está a PubMétodo, mas nós vamos ver alguns modelos alternativos aí, tanto de interpretação como de esquematização. E posteriormente, no próximo vídeo ainda nessa semana, nós veremos a introdução. Então, a interpretação da questão. Eu gosto de usar um termo, e vou usar muito ao longo de todo o curso, chamado cheiro da questão. O cheiro da questão. Antes de esboçar qualquer palavra no seu esquema, olha bem a questão. Dá uma olhada no que o autor quer, aonde ele quer chegar. Faça um brainstorm. Imagine quais serão as ideias principais que responderão aquilo que foi pedido. Pode parecer óbvio, mas não é. Porque se você não fizer isso, você pode sair pela tangente. E se você sair pela tangente, você pode fazer uma prova maravilhosa, escrever muito bem e não conseguir êxito. Eu chamo isso de perceber o cheiro da questão. As questões da servidão apresentar, essa mais elementar que a gente vai começar agora, nem sempre tem cheiro. Às vezes ela é muito direta, não tem nem o que interpretar. Mas se tiver o que interpretar e as questões de analisar sempre vão ter, nós vamos ver isso ainda mais para frente, mas é sempre interessante a gente observar o que o cara quer com aquilo, o que a ICEMI quer com aquilo. Depois eu só vou começar a escrever o meu esquema depois que eu mentalizei isso. O que o cara quer. Aí, depois que eu tiver certeza do que eu sei o que o cara quer, aí eu começo a escrever. Outra coisa, o fator tempo, por enquanto, não vai entrar no nosso curso, ele vai entrar mais tarde, mas ele vai ser decisivo no final das contas. Então, às vezes, no âmago, na ideia precipitada de fazer logo, né, o candidato está fazendo a prova e queima etapas. Se tem uma etapa que não pode ser queimada de jeito nenhum, é essa. Não tenha pressa de fazer a interpretação. Só vai começar a fazer a questão depois que você interpretou, tem certeza do que o cara quer, esquematizou, aí sim que você vai começar a responder. Não queime etapas, principalmente essa. Essa da interpretação é a mais fundamental e é a primeira. E pega você, às vezes, no momento em que você ainda não está aquecido, você está nervoso. Às vezes você olha a questão e você, cara, esse assunto eu não estudei. E aí, calma, senta, relaxa, pensa, se acalma, e aí sim depois você vai cogitar em começar a escrever. É importantíssimo, porque é nessa interpretação que você define o rumo todo que você vai fazer. Todo o caminho da prova você vai decidir ali. Então, se você sair no contrazimude, sair no rumo errado, é barro. Vamos ver algum exemplo aqui do que eu chamo de cheiro da questão. Vamos pegar a última questão da prova de geografia, a última prova de geografia do PEP, para o pessoal que já fez o programa Expedito de Preparação. Uma questão de comparar, não diz respeito agora a nosso, mas é só para vocês terem ideia do que é o cheiro da questão. Então, comparar o atual nível de desenvolvimento econômico do complexo regional Nordeste com o do Centro-Sul do Brasil, considerando os fatores matriz energética, agronegócio, mercado de trabalho, ciência e tecnologia, destacando os aspectos relevantes
na expressão psicossocial dessas regiões do país e concluindo sobre o atual estágio de integração da economia nacional. Então, eu leio essa questão, bom, tomo um susto, ou respiro. Qual é o cheiro dessa questão? Primeira pergunta, o que o cara quer? Qual é o cheiro da questão? Tá? Ora, você vai precisar, lendo, com calma, já fica bem claro. Você vai explicar aqueles aspectos do Nordeste, né, e os aspectos do Centro-Sul. E vai comparar. Tá? Você vai ter que destacar aspectos psicossociais, tá amarrado ali, e vai ter que concluir sobre integração econômica. Isso é uma leitura muito simples, mas muito importante. Tá, mas será que é só isso? O cara quis dizer só isso? Você vai fazer só isso, comparar os aspectos do Nordeste com o Centro-Sul, destacar as psicossociais e concluir sobre integração econômica. Ah, a princípio é só isso, é isso que está escrito. Não, tem mais. Tem algo ali intrínseco que você tem que entender. Tá? Ele não quer só isso, ele não quer só o teu conhecimento, ele quer a tua capacidade de interpretar. Dá um pause no vídeo aí, eu vou dar um tempinho para você, mas dá um pause, tá? O que ele quer que você interprete, pense no assunto agora. Tá? Além do que está escrito aí. Tá? Dá um pause. Eu vou continuar, mas você dá um pause e pensa e vê se você vai comparar a sua resposta com a minha depois. Ora, não está escrito, mas é implícito. Se você vai comparar o Nordeste com o Centro-Sul, né, os complexos regionais ou a região, tanto faz, qualquer que fosse a pergunta nesse sentido, necessariamente você vai ter que falar de desigualdade regional. Né? É evidente que isso está intrínseco à questão. Quer dizer, não é evidente, mas está. E precisa ser visto, precisa ser interpretado. Ele não pede isso diretamente, mas você vai ter que chegar a isso. Se você não entendeu que ele quer isso, ficou difícil de você de dar certo, tá? Você vai explicar complexo regional, vai explicar os fatores, os 5 fatores lá que ele pediu, mão de obra, etc. Tal, e não vai chegar a resposta que o cara quer, o que a ICM quer, né? Então, e ele ainda deu mais uma dica, ele deu 2 dicas. Ele pediu para destacar aspectos psicossociais. Poxa, o que é mais importante com relação à desigualdade regional que aspectos psicossociais? Ele deu uma dica aí, cara. Você vai precisar destacar aspectos psicossociais. Você vai ter que falar da desigualdade do padrão de vida, da educação, da moradia, etc., da violência. Né? Então você vai ter que destacar aspectos psicossociais. Ele já deu a deixa. E no final ele deu mais uma deixa ainda. Né? Nem sempre dá tantas pistas. Nessa ele deu uma pista, as pistas foram muito claras. Ele manda você concluir sobre integração econômica. Cara, faz a ligação. Se ele manda você concluir sobre integração econômica, ele quer que você chegue à conclusão que uma maior integração econômica, seja por meio de estradas, de ferrovias, pela internet, pela ampliação das empresas, sabe? Você vai chegar a essa conclusão que essa integração econômica tende a minimizar os efeitos, pelo menos, ou a minimizar a própria desigualdade regional. Pô, isso tudo é pensado, tá? Depois que você pensou, você chegou a isso, cara, eu vou ter que falar sobre desigualdade regional, concluir que a integração entre as economias Nordeste e Centro-Sul tende a reduzir, isso vou ter que concluir, tá? E vou ter que fazer essa comparação. Pensou nisso? Entendeu isso? Agora sim. Agora você pode começar o teu esquema. Isso em todas as questões. Todas as questões, a primeira coisa é refletir, pensar, se acalmar, para depois você pensar em colocar as coisas no papel. Tá? Se está achando que tá difícil, vai se acostumando, tá? Mas nós vamos começar por isso, nós vamos começar com as servidões mais simples, até onde o cheiro da questão é mais fácil, onde às vezes não tem cheiro, é uma interpretação pura e simples, tá? Mas é essa essência do cheiro, eu vou bater nessa tecla muitas vezes ainda. Vamos pegar outro exemplo dessa mesma prova, a última prova do PEP. Justificar a projeção da Ásia nas relações internacionais da atualidade, destacando as principais causas de antagonismo entre os estados do continente asiático no contexto geopolítico em vigor. Qual é o cheiro dessa questão? Antes de olhar no próximo slide, de novo, dá uma paradinha. Pensa, o que que ele quis dizer, o que ele quer? O que ele quer além do que está escrito?
Tá? Eu vou passar adiante, mas você dá uma pausa aí. Então, o cheiro, para mim, fica muito claro. Você precisa interpretar isso. Tá? Existem antagonismos históricos entre vários estados do continente asiático. Quando você for estudar a Ásia, você vai ver rivalidades enormes ali no Oriente Médio. Algumas a gente já está acostumado a lidar com isso. Israel com árabes, China tem problema na Caxemira, no Nepal, com problema com o Japão, Taiwan, Coreia do Norte, Coreia do Sul, tal. São inúmeras desigualdades não, atritos, né? Antagonismos históricos. E o que acontece? Você vai ter que pegar esses antagonismos e verificar que eles têm sido ampliados com essa maior força que os países estão tendo, em particular China e Índia, e os tigres asiáticos, Coreia do Sul principalmente. Então, com eles ganhando força econômica, poderio de influência, esses antagonismos históricos eles tendem a ser ampliados. E é isso que você vai ter que concluir. Então, concluir não, você vai ter que inserir esse tipo de argumento nas suas ideias do apresentar. Tá? Então, teus argumentos vão ter que justificar essa projeção de determinados países ou regiões, destacando esses antagonismos que estão exacerbados em razão dessa ampliação do poderio econômico e político dessas. Tá? Só depois que você entendeu isso, leu, interpretou, aí sim vai passar as ideias para o papel e começar o teu esquema. Mais um, desde a sexta prova do PEP, vamos pegar a quinta prova do PEP. Tá? Também de geografia. Analisar as causas das principais disputas do Oriente Médio, considerando as expressões política e econômica, destacando as ameaças à integridade das riquezas naturais disponíveis na região e concluindo sobre aspectos relevantes de sua posição estratégica no espaço geográfico mundial. Qual é o cheiro dessa questão? De imediato, olha isso aqui, o que tem que vir à mente? Tá? Oriente Médio, pá, petróleo, brainstorm. Petróleo, falta d'água, conflitos religiosos, a posição estratégica ali entre Europa, Ásia e África. Opa, isso aí, tá falando de Oriente Médio, isso já começa a pipocar na cabeça. Aí você vai chegar assim uma nova leitura dessa pergunta, que por esse brainstorm, que já de cara você vê. A relevância do Oriente Médio deve ser a sua posição estratégica, e é o petróleo. Ok? Os atritos não, nem todos. Mas a relevância da orientação é a posição estratégica e o petróleo. Tá? Disputas políticas e econômicas podem ameaçar a produção do petróleo e gerar consequências gigantescas para o mundo. Né? Então, pode ameaçar rotas comerciais, extração, produção, refino, etc. Tá? Então, o que a questão quer que você faça? Analisar as causas dessas disputas. Né? Ele está pedindo ali causas das disputas, analisar causas das disputas, tá? E destacar as ameaças que, inserindo ao longo dessas ameaças, ao longo desses parágrafos, ligações que permitam chegar a esses aspectos relevantes dessa posição estratégica. Só vai colocar no papel alguma coisa depois que você pensou isso, ok? Mais um. Último exemplo antes da gente passar para o próximo passo. Né? Quinta avaliação de geografia também, né? Apresentar o atual estágio de influência geopolítica do Estado brasileiro em seu entorno estratégico, destacando os desafios enfrentados pelo país diante dos principais temas da agenda internacional. Sentiu o cheiro da questão? Pensa um pouquinho, tá? Dá um pause. Eu vou prosseguir no vídeo. Dá um pause no vídeo, pensa e depois você dá uma olhada na minha ideia aqui. O Brasil tem enfrentado desafios relacionados à nova agenda internacional. Todos nós estamos lendo isso, vendo isso no nosso dia a dia. Relacionado à Amazônia, questões energéticas, pré-sal, BRICS, participação do Conselho na ONU, Conselho de Segurança, participação na OCDE, o Bolsonaro queria, o Lula já não quer mais, Amazônia Azul, Antártida, são questões que o Brasil está sempre na agenda internacional e o Brasil tem enfrentado desafios relacionados a isso. Então, alguns desses desafios dizem respeito a relações com o entorno estratégico, em particular aí a Amazônia, o nosso litoral, todos eles, praticamente todos, dizem respeito a países que estão no nosso entorno estratégico. Tá? Você vai apresentar ideias que demonstrem
esse estágio de influência relacionado a essas questões. Tá? O Brasil tem uma influência muito grande no seu entorno estratégico. Então você vai apresentar ideias que demonstrem essa influência, mas que estejam relacionadas a essas questões. Você só vai colocar no papel depois que você chegou a essa ideia inicial. Ok? Tá? Sobre cheiro da questão, sobre a primeira fase da interpretação, antes de você colocar no papel, era isso que eu queria dizer. Pode perguntar para mim, tá? Vamos conversar, vamos dialogar sobre o assunto. Se você não entendeu alguma coisa, a gente volta, a gente retoma. Tá? Na nossa aula presencial, a gente vai discutir isso aí. Bom, agora vamos usar como base isso aqui de falecido da questão. Não está na PubMétodo, não está. Tá? Essa é a experiência pessoal, vendo outras provas, vendo as provas das pessoas que já tiveram ajuda minha e tal. Mas é fundamental. Não está na PubMétodo, mas é fundamental. Tá? Vamos começar a segunda fase. Aí você começa a colocar num esquema alguma coisa. Você vai colocar sua interpretação no papel. Tá? Você já pensou, já refletiu, fez o brainstorm, sentiu o cheiro, tá? Já sabe exatamente o que o cara quer. Agora eu vou colocar no papel isso. E até é interessante colocar logo para não perder o fio da meada. Tá? Então, a sugestão que a PubMétodo dá é essa aí. Tá? Acho que não precisa nem ler todas. Tá? Ela divide a estrutura de toda a pergunta, tá, em diversos quesitos, e você vai jogar, vai copiar a pergunta, vai destrinchar a pergunta nesses quesitos de maneira a facilitar a interpretação. Não se despreza o que a PubMétodo preconiza. Não se despreza. Tá? Então, esse tipo de interpretação é muito válida, principalmente para as perguntas mais complexas. Eu, particularmente, acho desnecessário a gente fazer isso tudo que está aí para uma questão de apresentar que nem sequer um destacando tem, tá? Para essa nossa primeira aula. Uma questão de apresentar você pode já interpretar mentalmente e já partir para a esquematização. Mas a sugestão da PubMétodo é uma alternativa, você que vai escolher como você vai fazer. Então, ela divide em todos esses quesitos. Nível de desempenho e servidão aí em vermelho, refere-se a servidão, nesse caso, nós estamos estudando aqui o apresentar, né? Aí pede para sublinhar objeto direto. O objeto direto é a essência da questão, é a ideia central, é o objeto da questão, as desvantagens, desculpa, a finalidade. Tudo isso relacionado ao assunto. Você vê que são várias divisões que ele relaciona ao assunto, porque realmente o assunto é o cerne. Né? Então você realmente tem que bater forte no assunto, porque ali é que é o foco principal da questão. Tá? Aí depois eles pegam as condicionantes. Quase todas as questões mais complexas têm condicionantes. Esse nosso apresentado de hoje não tem condicionantes, então não adianta a gente ficar batendo nisso agora. Tá? Mas as questões mais complexas têm condicionantes de tempo, de espaço, de conhecimento e condicionantes de servidão. A gente vai ver isso depois, tá? Então não se preocupe com isso agora. Destaque imposto, quando pede um destacar, também não é o caso agora. Condicionante de servidão na conclusão, não tem acontecido nas últimas provas, mas pode vir a acontecer. Se vier a acontecer, a gente vai bater nisso depois. E conclusão imposta, que não é o caso do apresentar. Já teve tempos em que havia questão de apresentar concluindo, mas a SCM concluiu que isso não era lógico e não é lógico. O ND de compreensão não deve levar à conclusão. Tá? E depois você colocaria nesse esquema introdução, desenvolvimento e conclusão ou não. Tá? Essa é a sugestão para o método, não descarte, pode dar uma olhada, pode dar uma lida, não é a minha sugestão. Então, pela PubMétodo você faria um quadro, tá? Eu sei que tem outros cursos que orientam, tem que fazer esse quadro. Chamam de outra forma, batizam pelo seu nome e tal. Tem cursos que perguntam, precisa, há necessidade. A primeira coisa que você faz é rabiscar, inclusive a régua, coloca tudo ali que já mentaliza essas siglas e tal. Com o tempo você pega a prática e você vai fazer isso e tal. Se você quer fazer isso, você acha que deve fazer, faça, não tem problema. Eu não recomendo. Acho que, em particular, para uma questão de apresentar, é perda de tempo. Tá? Então, não é obrigatório, não é padronizado, não é corrigido, isso é rascunho. Tá? Faça do jeito que você sentir. Tá? Eu não vou amarrar a forma com que você vai fazer o seu esquema. Você vai ter o seu estilo. Tem gente que tem mais dificuldade, precisa fazer esse quadro. Tem gente que consegue mentalizar e desenvolver
o esquema partindo somente da sua cabeça. Então, você, com o tempo, você vai pegar isso aí, você vai ver se você vai ter que perder tempo escrevendo isso ou não, ou vai ganhar tempo escrevendo isso. Tá? Então, é de cada um. Tá? Em particular, para essa servidão apresentar ou justificar, que é mais elementar, eu recomendo que a gente comece interpretando meio que diretamente, aí como nós vemos os exemplos à frente. Será que ficou confuso? Vamos lá, vamos pegar a sugestão da PubMétodo e vamos seguir a metodologia de Jack, né? Dividir por partes. Engraçadinho esse cara. Então, primeiro, essa parte em vermelho aqui que se refere ao nível de desempenho. É apresentar. Nada mais é que o verbo principal, tá? Para os nossos objetivos, apresentar ou justificar. A PubMétodo diz que você sublinha. Quer sublinhar? Sublinha. Quer iluminar? Quer usar caneta colorida, lápis de cor, marca-texto, vermelho, amarelo, cor de rosa. Aí você. Tem gente que coloca ali o verbo principal em amarelo, a condicionante em vermelho e tal. Faça do jeito que você achar melhor. Não tem problema. Pode rabiscar à vontade. A prova é sua. Você não vai precisar devolver isso. Tá? Então, eu também não vou amarrar. Você vai fazer o que você quiser. Tá? Vai fazer do jeito que você quiser. Eu vou dar as minhas ideias, apresentar as minhas propostas que podem ou não se encaixar no seu perfil. Tá? Então, você vai decidir de que jeito. Tá? Os cursos padronizam. Eu não vou padronizar. Tá? Eu, particularmente, acho às vezes que a gente perde um tempo exagerado com forma das coisas. Eu sou contra isso, eu prefiro que a gente parta para uma coisa mais prática. Talvez por ser de cavalaria, talvez seja isso. Então, nessa parte em verde aqui o assunto, né? A ideia central, objeto da questão, finalidade. Tá? Sugere também sublinhar objeto direto, entender a ideia central. Quer fazer? Pode fazer. Contrariar por método é sempre um risco que eu estou correndo. Tá? Para a questão de apresentar, mantenha calma. Nós vamos ver que isso não é difícil como parece ser. Depois vem as condicionantes, que também a PubMétodo sugere sublinhar o verbo em gerúndio, também a mesma ideia anterior. Tá? Não vai precisar fazer agora, porque umas questões de apresentar não tem essas. Normalmente, não, de condicionante, tempo e espaço às vezes tem sim. Tempo, espaço, condicionamento tem sim. Tá? Por que eu não gosto de fazer isso tudo? Porque o tempo vai ser decisivo. Eu não gosto de fazer esse esquema todo com régua. O tempo para mim é fator decisivo. Eu acho que você tem que queimar tempo onde precisa queimar tempo. Né? Se você sentir necessidade de queimar tempo fazendo isso, faça. Eu particularmente não sinto. Eu gosto de, principalmente, uma questão de apresentar, sair rachando. Então, destaque imposto, condicionante servidão na conclusão e conclusão imposta não tem, agora esse sim não tem, nós vamos ver posteriormente. Ainda nós vamos para um exemplo, tá? O exemplo da própria PubMétodo. Vou pegar o exemplo da PubMétodo e vou ver como a PubMétodo faria e como eu recomendo fazer uma questão simples de apresentar, ok? Lembra que o foco dessa aula é somente a questão de apresentar, tá? Então, vamos lá, a PubMétodo deu esse exemplo aqui na página 20. Da análise do processo de expansão territorial dos Estados Unidos da América entre 1783 e 1890, apresentar as contribuições dessa expansão para o desenvolvimento econômico da nação norte-americana. Questão clássica, tá? Tem caído coisas parecidas por aí de vez em quando. Tá? Vamos lá, vamos ver como a PubMétodo sugere que você interprete essa questão. Faz o quadro, coloca as abreviaturas do jeito que você achar melhor, depois que você memorizou, e destrincha a questão em várias partes. Então, ND compreensão, verbo apresentar, assunto, expansão territorial, ideia central, objetivos. Tá? Então, você destrincha em várias partes aí, e no final você percebe que tem uma introdução e desenvolvimento. Quer fazer? Faça. Tá? Eu vou apresentar uma outra alternativa. Primeiro, interpretação mental, cheiro da questão, o que o cara quer. Tá? Eu vou meio que reescrever mentalmente, tentar entender mentalmente o que o cara quer. Tá? Porra, ele está falando ali coisas que eu já sei e eu preciso mentalizar. Os Estados Unidos passaram por um processo de expansão territorial, tá? Que foi fundamental para o desenvolvimento econômico. É o brainstorm. Tá? Eu vou apresentar as contribuições dessa expansão de 1783 a na parte ocorrida nesse período colocado aí. Tá? Eu fiz isso mentalmente. Quer escrever isso aí? Pode escrever também. Tá? Pode. Você sentiu necessidade de escrever o resultado desse brainstorm?
Pode escrever, não há problema nenhum. Mas assim, aí você vai partir para a segunda parte, que é efetivamente fazer o esquema. Tá? Sublinhar ou circundar, né, na própria questão. Então, pode fazer, sublinha que expansão, destaca ali a expansão territorial, que é a palavra-chave, apresentar, que é a servidão, que você precisa, o verbo, né, a condicionante de tempo, tá? Você vai destacar tudo isso. E aí você vai chegar, na minha opinião, nessas 4 palavras-chave dessa questão: apresentar, contribuições, expansão dos Estados Unidos e o tempo. Tá? Então, no meu entendimento, você com essas 4 ou 5 palavras que estão aí, já me dão suporte para eu partir para o esquema. Tá? Tá? A partir daí, eu já estou com a ideia mentalizada na cabeça, eu já sei exatamente o que o cara quer, é uma questão de apresentar simples, não envolve muitas circunstâncias, eu vou partir para o esquema da questão. Tá? Como eu vou fazer o esquema? Tá aí. Vou fazer meu esquema, minha proposta de esquema é essa. Fazer uma breve ideia do que você vai escrever na introdução. A gente vai falar sobre introdução daqui a pouco, não vou entrar nem no que eu escrevi aqui agora. Tá? E no desenvolvimento eu já vou tacar ali as minhas ideias que eu vou desenvolver na questão de apresentar. Tá? E se eu achar que tem coisas, como eu já quero fazer ligação da expansão com as contribuições, então eu já vou colocar ali a contribuição e vou fazer o link já, vou deixar já alinhavado o que eu vou escrever. E aí, a partir dali, eu vou desenvolver na prova. Então, desenvolvimento, aumento da expansão territorial, resultado do avanço para o oeste. A expansão na fronteira agrícola, como, por exemplo, a compra de Louisiana e tal. Se souber a data, melhor ainda. É difícil saber a data, né? É difícil. Mas tá na ideia aí, né? Tá nesse período, com certeza, tá? Desenvolvimento da pecuária, resultado da ocupação do Texas, tal, após a guerra com o México, tal. Ampliação do parque industrial após a chegada, muito importante em função da chegada ao Vale do Silício, tal. Vocês perceberam? Então, eu acho, não tenho certeza, que dá para você rascunhar esse desenvolvimento e essa introdução sem fazer aquilo tudo que a método preconiza. Você pode tentar, não deu certo, volta. Nós estamos no começo, estamos em ajustes ainda grossos para depois partir para os ajustes finos. Tá? Então, a minha proposta de interpretação, que é o que interessa nessa aula, e de esquematização, para a questão de apresentar, é essa que está aí. Ok, gente? Obrigado por ter me aturado até aqui. Nós vamos fazer agora um vídeo sobre a introdução, ainda como aula dessa primeira semana. Forte abraço, até breve.